Olá, já estamos de volta. Agora vamos dar início a um outro momento. Início a qual momento, professora? Hoje nós conversaremos sobre orações. A pergunta para você refletir é: qual é a finalidade de se aprender as classificações das orações? No fundo, você sabe o motivo desta aula estar agora acontecendo? Você sabia que oração ela existe para auxiliar na sua competência de leitura? Então, passaremos pela base teórica, vamos identificar alguns exemplos, algumas classificações, mas eu preciso que você não se perca. Essa aula só faz sentido se você for ao encontro de um texto. A aula acontece de forma compartimentalizada para que você possa organizar todo o seu conhecimento, do início ao fim. Mas acredite, esta aula tematizada, classificatória, de pouco vai ajudar você na hora de interpretar um texto. Eu preciso que você pegue a alma da nossa aula. E o que seria a alma, professora? Entender os significados de cada classificação. Porque dessa forma você conseguirá estabelecer relações dentro do poder de um texto. E aí, preparado? Podemos começar pelo início? Então, primeiro eu quero que você veja onde nós estamos. Chegamos aqui, meu aluno. Nós estamos exatamente na aula 4.12. Estamos dentro do poder de sintaxe. O tópico de sintaxe, que é o tópico 4, ele é imenso. E nós estamos fazendo aqui o máximo que nós podemos fazer para entregar a você o conteúdo assertivo, considerando a quantidade de informações e o tempo que você possui. Nós sabemos que daqui a pouquinho é o dia da prova. E eu quero muito que você consiga realizar o seu sonho. Constate o que nós já estudamos. Nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior. Então, mantenha-se de pé e vá buscar sua vitória. Já vimos todo o tópico 1, já vimos todo o tópico 2, o 3 também em missão executada. Estamos aqui no tópico 4, onde agora os holofotes cairão sobre orações coordenadas. Feito? Podemos começar? E qual é a pergunta? Eu avisei que nós começaríamos pelo início. Primeiro, eu preciso que você lembre o que é um período. Período é o enunciado de sentido completo. Precisamos disso porque dentro de um texto eu tenho de dominar todo o material ganhando os períodos. Se um período no meio do caminho ficar perdido, com certeza o resultado fim já está prejudicado. Então, no início, pode dar um trabalho, mas depois isso fica automático. E aí, professora, um bom começo para refletirmos sobre período. Aqui está. Período é a frase sintaticamente organizada em torno de um ou mais verbos que apresenta sentido completo. Ok, Cláudia, então o que eu já posso anotar? Primeiro, que não existe período sem verbo. Anotado? Então, é obrigatória a presença do verbo. Segundo, este período pode ser formado por um comando verbal ou por vários comandos verbais. Tudo isto tem de estar a caminho da completude sintática e semântica, porque não existe período sem sentido pleno. Professora, e se não existir o sentido completo? Meu aluno ainda não será período. Então, mais uma vez, período é sim uma frase sintaticamente organizada em torno de um verbo e exigindo a completude semântica. Legal? A classificação? A classificação. Esse período, ele pode ser simples ou composto. Um período é marcado por 4 sinais de pontuação. Quais são, professora? São 4, né? O ponto final, exclamação, interrogação e reticências. Então, neste momento, eu quero que você entenda que se o período pode ser formado por um ou por mais comandos verbais, claro que isso vai dar origem à classificação dele. Um comando verbal só
período simples. Mais de um comando verbal, período composto. Cola visual. Como eu devo proceder para dentro de um texto, estando eu lendo um texto, rapidamente marcar os períodos que compõem esse texto. Fácil. Todo período é inaugurado por uma letra maiúscula e findado por uma dessas marcações, ou ponto final, exclamação, interrogação ou reticências. Desta forma, você consegue tranquilamente anunciar quantos períodos constitui um parágrafo. Nada de complicado. Foi? Ok, professora, pode mandar as classificações. Então, atenção. Quando que um período é simples? Os períodos simples são aqueles constituídos por uma oração, ou seja, um enunciado com apenas um verbo e sentido completo. Agora preste atenção, meu aluno. O período simples, ele é constituído por um comando verbal. Esse comando verbal, ele pode aparecer representado por um verbo ou por uma locução verbal. Preste atenção, porque agora é vital você saber reconhecer locução verbal. Se você confundir locução verbal com verbos autônomos, você vai errar na classificação do período, se ele é simples ou composto. Legal? E o que não pode faltar nunca é essa completude semântica, né? Um período tem que ter início, meio e fim. Ok, vamos ler esse exemplo? Os dias de verão são muito longos. Repare que apareceu um comando verbal, o verbo ser. Então, mais uma vez, para classificar o meu período, eu preciso contar quantos comandos verbais há. Professora, só encontrei um, o verbo ser. Já sei que o período é simples. Agora, constate. Começou por letra maiúscula? Sim. Terminou por ponto de exclamação? Sim. Você entendeu? Essa mensagem, ela apresenta início, meio e fim? Os dias de verão são muito longos. Perfeito. Então, nós temos efetivamente um período simples. Ok. Se você entendeu o que é um período simples, claro que você vai entender quando esse período for composto. Vamos nós? E quando esse período ele é considerado composto, professora? Preste atenção na mensagem. Os períodos compostos são aqueles constituídos por mais de uma oração, ou seja, 2 ou mais verbos. Entendido? Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Você percebeu a marcação de tônica? Ligou, dizer, virá, são verbos. Então, nós estamos diante de um período constituído por 3 verbos. Logo, existem 3 orações. Perceba que este período, formado por mais de uma oração, ele é considerado período composto. Ok até aqui? Muito bem. Mas, professora, por que a senhora começou a nossa aula explicando a diferença entre período simples e composto? Para dizer agora, com muita calma, que o período simples vai se despedir da aula agora. Porque o nosso tema hoje são as orações coordenadas. E se eu vou trabalhar com orações, eu necessariamente vou trabalhar com relação entre as orações. Uma oração só, não vai haver o par para eu mapear a relação. Um período simples, ele é muito importante para se aprender os termos oracionais. Toda análise sintática, ela acontece dentro de uma oração. Ela acontece dentro de um período simples. Mas para se estudar classificação das orações, é impossível isso acontecer em período simples. Logo, a aula que começa agora e as próximas, elas ocorrerão dentro de períodos compostos, porque minimamente eu preciso de 2 orações. Reinando a paz? Entendendo? É importante você entender como que o processo acontece. Muitos alunos, eles pegam os conteúdos, saem decorando e tudo que é decorado não é articulado, tudo que não é articulado, mas cedo ou mais tarde vai ser esquecido. Ok, mas e o concurseiro? O concurseiro pode estudar algo no mês passado
e esquecer no mês atual? Não, não pode, né? Eu sei que isso até ocorre, mas não pode, é um gasto de energia surreal. Então, vamos avançar. Já sabemos que a nossa aula vai acontecer nesse período composto. E é exatamente no período composto que nós vamos analisar as orações coordenadas. Professora, e o que significa orações coordenadas? As orações coordenadas são orações independentes, ou seja, não há relação sintática entre elas. Classificam-se essas orações coordenadas em coordenadas sindéticas e coordenadas assindéticas. Ok. E aí, antes de explicar cada uma dessas, eu quero lembrar a todos que as orações coordenadas, elas só são coordenadas porque não existe hierarquia. Todas são importantes e o grau de importância é igual. Isso quer dizer que, minimamente, um período composto, ele será composto por duas orações. Se essa relação for coordenada, as duas são importantes. Não existe aquela que é mais importante. Isso não acontece aqui em coordenação. Isso vai acontecer lá em subordinação. Hoje nós falaremos de orações que possuem o mesmo peso. Elas são importantes, elas são complementares, mas elas possuem o quê? Autonomia. Cada oração é um mundo perfeitamente lógico. Então, cada oração que compõe um período coordenado, cada oração possui completude semântica e completude sintática. Tudo isso é muito importante e você precisa anotar, porque é a principal diferença entre um período coordenado e um período subordinado. Agora, vamos conhecer a primeira classificação. Uma oração coordenada primeiro se mapeia no sindético e no assindético. Como professora, isto, uma oração coordenada, ela pode ser sindética ou assindética. Acredite, descobrir o significado dessas palavras vai fazer toda a diferença para a sua aprendizagem. Ok, vamos começar pelas orações coordenadas assindéticas. Você sabia que esse azinho que começa a palavra assindética é um prefixo de negação? Então, assindetismo é negação de síndeto, e síndeto é sinônimo de conectivo, é sinônimo de conjunção. Então, aquelas palavras que nasceram para ligar, elas são chamadas de síndetos. Se uma oração coordenada ela é assindética, é porque ela não apresentará síndeto. Neste caso, ela não apresentará conjunção. As orações coordenadas assindéticas são caracterizadas pelo período composto justaposto, ou seja, não são ligadas essas orações através de nenhum conectivo. Vamos para exemplos. Primeiro exemplo. Chegamos à praia. Primeiro verbo, chegar. Nadamos. Segundo verbo, nadar. Jogamos. Terceiro verbo, jogar. Então, nós estamos com um período, repare que ele foi inaugurado por letra maiúscula, ele foi concluído pelas reticências. Esse período composto é constituído por 3 orações e mais, apresenta sentido pleno. Chegamos à praia, nadamos, jogamos, todos nós entendemos. Ok, Cláudia, mas o que nós estamos constatando? Que uma oração, ela se liga a uma outra oração, não por conectivos, conjunções, preposições, não. É uma vírgula que desempenha esse papel de coesão. Isso quer dizer que as 3 orações são orações coordenadas, porque eu entendo. Chegamos à praia, já entendi. Nadamos, também entendi. Jogamos, também entendi. Então, as 3 são autônomas, por isso elas são coordenadas, e nenhuma apresenta conjunção no início. Nenhuma utiliza conjunção para estabelecer ligação. Então, todas são assindéticas. O mesmo acontece com este outro exemplo. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. A pergunta é, preste atenção na primeira oração. Pegou a chave. Você entende? Eu entendo. Se alguém aí pensa, eu não, Cláudia,
Quem pegou a chave? Fique tranquilo. Há sujeito e o sujeito é simples. Pegou a chave, o verbo está na terceira pessoa do plural. Preste atenção, perdão, terceira pessoa do singular. Não é isso? Pegou. Então, se pegou está na terceira pessoa do singular, o sujeito só pode ser ele, ela. Então, o sujeito é simples. Ele pegou a chave. Ele abriu a porta. Dá ou não dá para entender? Perfeitamente. Ele suspirou fundo. Dá ou não dá para entender? Perfeitamente. Você observou que há completude semântica, mas também existe completude sintática? Pegou a chave. Quem pegou a chave? Ele, sujeito. Pegou o quê? A chave, objeto direto. E o verbo, transitivo direto. Então, existe sujeito, verbo e complemento. Segunda oração, abriu a porta. Quem abriu a porta? Ele, sujeito simples. Mas ele abriu o quê? A porta, objeto direto. Logo, esse verbo é transitivo direto. Mais uma oração com completude semântica e completude sintática. E por último, suspirou fundo. Quem suspirou? Ele, sujeito simples. Suspirou é verbo intransitivo. Fundo é um modal, está dizendo o modo pelo qual ele suspirou, né? Suspirou fundo. Então, mais uma oração com sentido completo e plenitude, tanto no mundo sintático quanto no mundo semântico. Com essas características, você pode começar a organizar o seu apontamento. Uma vez essas características aparecendo nos textos das suas provas, você já sabe que está diante de uma oração coordenada, por haver sentido pleno, é uma oração coordenada assindética, por não haver síndeto ligando essas orações neste período composto, e, mais uma vez, cuidado com as características de um período. Isso vai ajudar. Pegou, começou por letra maiúscula e depois de fundo apareceu o ponto final. Não pode esquecer que período é o enunciado baseado em verbo, mas com sentido pleno, que é inaugurado por letra maiúscula e findado por ponto final, exclamação, interrogação ou reticências. Ok. Agora vamos falar das orações coordenadas sindéticas. E aí você já sabe, né? Se o assindetismo é ausência de conectivo, o que deve ser, então, sindetismo? Isto, presença de conectivo. Então, as orações coordenadas sindéticas são exatamente aquelas que vão apresentar esse elemento. As orações coordenadas sindéticas são caracterizadas pelo período composto ligado através de uma conjunção ou locução coordenativa, uma locução conjuntiva coordenativa. Assim, dependendo dos conectivos presentes nas orações, elas podem sim serem classificadas. Mas antes, vamos observar aqui esses exemplos. Primeiro exemplo. Chegamos à praia e nadamos e jogamos. Legal? Qual é o procedimento metodológico para o meu aluno que busca gabarito? Tratando-se de questões sobre orações, é prudente você começar pelo coração de uma oração. Identifique os verbos. Então, nós temos verbo chegar, verbo nadar, verbo jogar. Você percebeu que nenhum desses três verbos compõe locução verbal? Eles são verbos autônomos, simples. Então, se existem três verbos simples, quantas orações existem? Professora, se há três comandos verbais autônomos, é porque há três orações. Perfeitamente. Nós contamos orações exatamente pela quantidade dos comandos verbais. Se existirem 5 comandos verbais, haverá 5 orações. Se existirem 50 comandos verbais, haverá 50 orações. Feito? Então, também é fácil identificar quantas orações compõem um período. Às vezes, torna-se um pouco mais difícil ou torna-se mais complexo quando as locuções surgem. Ainda há alunos com dificuldade para a identificação de locução verbal.
porque a locução verbal, quando aparece, ela é composta minimamente por dois verbos. Um, que é o auxiliar, outro que é o principal. Mas independente da quantidade de verbos que compõem essa locução, ela sempre representará um comando verbal. Feito? Ok, e o que nós temos aqui de especial? A presença da conjunção E. Repare que apareceu primeira vez antes do verbo nadar e apareceu pela segunda vez antes do verbo jogar. Chegamos à praia e eu estou usando a conjunção para ligar a primeira oração à segunda. E nadamos. Nadamos e jogamos. Voltei a usar a conjunção e para ligar a segunda oração à terceira. Ok, analise este exemplo. Pegou a chave e abriu a porta, mas suspirou fundo. Você observou? Há três orações, porque há três verbos autônomos. Pegou, abriu, suspirou. Mas eu estou ligando as orações agora não por intermédio da pontuação. A pontuação, a vírgula, também é um recurso de coesão, meu aluno. Mas eu estou agora estabelecendo coesão entre as orações por intermédio do conectivo chamado de conjunção. Beleza? Ok, agora que você já relembrou quando uma oração é coordenada, quando ela é coordenada assindética e quando ela é coordenada sindética, você vai anotar que as classificações das orações coordenadas, essa classificação só acontece no pacote das sindéticas, exatamente porque eu vou precisar das conjunções. As conjunções carregam campo semântico. As conjunções possuem valores, e são esses valores que vão dar nome à oração. E quais são os valores, professora? Uma conjunção pode ser aditiva, ela pode ser adversativa, ela poderá ser alternativa, assim como explicativa e conclusiva. Preste atenção. Classificação das orações coordenadas sindéticas. Esta classificação segue exatamente o nome das conjunções. Então, vai aparecer uma conjunção aditiva. Exatamente a presença da conjunção aditiva vai fazer com que eu dê nome à oração. A oração que apresentar uma conjunção aditiva é uma oração coordenada sindética aditiva. A oração que apresentar uma conjunção adversativa, ela será uma oração coordenada sindética adversativa. Beleza? Ok. Mas eu quero conversar com você agora sobre um outro nível. Não adianta decorar esses nomes, porque esta aula ela não se finda nela mesma. Dominar a matéria orações não significa saber explicar uma aula de orações coordenadas. Eu preciso, além da memória, para que eu tenha em mente quais são as classificações, como reconhecer esse campo, eu preciso também entender bem das relações. O que significa uma relação aditiva? O que significa uma relação adversativa? Qual é a real diferença entre concluir e explicar? O que significa alternância? E aí, vale muito você recorrer ao dicionário, gerar um apontamento especial no seu caderno, porque o entendimento do significado de cada palavra vai ser de grande importância. Lá no texto, já sabemos, é tudo junto e misturado. Você vai ter de descobrir em qual momento do texto a relação entre as orações é de adversidade. Não adianta só decorar que existe uma oração coordenada sindética adversativa. Não. O concurso público, ele dá mais valor ao reconhecimento do que à memória. Decorar essas 5 classificações aqui, tranquilinho, né? Agora, o que você precisa? Mapear as relações. E aí nós vamos começar, como sempre, pelo início. Coordenada aditiva. As orações coordenadas sindéticas aditivas são aquelas que transmitem uma ideia de adição. Ok.
Os conectivos que coordenam as orações aditivas são o e, nem, não só, mas também, mais ainda, como, assim e etc. Então, se você pensou que aditivo só existe para esse campo semântico a conjunção e a conjunção nem, pode parar. Agora vamos processar isso de forma a passar em concurso público. Vamos pensar com a cabeça dos caras que montam essas questões maravilhosas. Primeiro, será oração coordenada sindética aditiva se estiver ocorrendo adição. Em matemática, nós adicionamos números. Em língua portuguesa, nós adicionamos comandos verbais. Então, haverá uma relação aditiva quando uma oração apresentar uma informação e a oração seguinte, estiver agregando, somando na primeira informação. É simples assim, não complique a sua vida. Então, quando eu falo a Cláudia foi à praia e ao cinema, é claro que eu somei duas ações verbais: ir à praia e ir ao cinema. Da mesma forma que 1 mais 1, resultado 2. Eu estou em língua portuguesa. Eu vou observar que a relação estabelecida de uma oração para outra foi uma relação de acréscimo. Agora, esse acréscimo pode acontecer da forma que você já conhece. O mais comum é a conjunçãozinha e, mas em concurso público, possivelmente o e não aparecerá, né? Aparecerá aqueles outros conectivos mais raros. De qualquer forma, mantenha o domínio do princípio. Ok, vamos nós para exemplo. Chegamos à praia e nadamos. Não faz nem deixa ninguém fazer. Então, aqui surge um exemplo bem curioso e que a banca FGV adora, né? Que é a adição pela negação. Nós somos treinados a memorizarmos a oração coordenada sindética aditiva sempre pelo acréscimo, né? Só que na língua portuguesa e na vida real, nós somamos ações, mas também somamos inações. A Cláudia não limpou o quarto nem a cozinha. Professora, é aditiva? Claro que sim, só que é aditiva pela contramão. Eu deixei de fazer. Então, eu não deixei de fazer só uma ação, eu deixei de fazer mais de uma ação. A Cláudia não limpou o quarto e não limpou a cozinha. A Cláudia não limpou o quarto nem a cozinha. Então, prepare-se, porque a adição não acontece só pelo acréscimo, ok? Muito bem, mais exemplo. Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. Então, você que adora decorar conjunções, eu peço cautela. Neste conteúdo, qual conteúdo? Estudos oracionais, eu fico mega preocupada com os meus alunos que adoram decorar conectores. E eu sei porque eles adoram. Em algum momento, algum mestre falou que é necessário, sim, decorar essas conjunções todas. Quem sou eu para falar diferente? Eu preferi um outro caminho. Eu aprendi, sim, todas as conjunções, mas eu preferia a memória na prática. Eu decorava as principais conjunções, como tem de ser, mas eu ia ganhando perícia fazendo exercícios, porque eu observava como as conjunções se reiteravam. E eu sempre tive a preocupação em mapear as relações, porque eu percebia, e você deve ter percebido também, que há conjunções que se repetem. Então, confiar 100% na memória dos síndetos é correr riscos. E você acha que na sua prova vai cair qual conjunção? Aquela que é plural, como pois, por exemplo, que aparece em vários campos, ou vai cair aquela que só representa um campo semântico? Já sabe, né? Olha a palavra como, gente. O como é um camaleão e, inclusive, carga semântica aditiva. Então, em primeiríssimo lugar, se você quer sua carta de alforria, se você não quer ficar refém de decoreba, né, porque decorou, se você estiver nervoso, nervosa, pode esquecer ou até trocar a classificação. Aconselho você decorar as principais,
para que você ganhe confiança e nunca abrir mão de analisar as relações. Aqui está ocorrendo adição? Ok. E qual palavra o autor da questão usou para simbolizar essa adição que eu já percebi? E aí você vai observar que essas relações podem ser sustentadas por vários vocábulos. Existem aqueles que são recorrentes, que nasceram para aquilo, nasceram com aquela função, mas existem outras também. Então, se você não possui tempo para sentar e decorar essas conjunções todas, a boa notícia é que, no fundo, não precisa. Precisa você memorizar as principais, porque isso vai ajudar. Mas o que é indispensável é você entender o que significa adição, adversidade, alternância, explicação e conclusão. Porque se você verdadeiramente entender essas relações, ninguém segura você. Com conjunção ou sem conjunção, você ganha. Lembre-se de que as orações não são sempre sindéticas, né? Elas também podem ser assindéticas. Legal? E mesmo assim você vai mapear relações. Só que você não vai dar nome à oração, porque a oração só é classificada no mundo da gramática quando existe síneto no contexto. É muito importante isso. Uma coisa é você interpretar. Um exemplo, né? Cláudia chega a casa, guarda a roupa, deita para descansar. Eu não usei conjunção. São 3 orações e as 3 são autônomas. É um período coordenado. As orações são assindéticas, mas eu tenho certeza que você interpretou. Primeiro eu cheguei a casa, depois eu guardei as roupas, eu estou somando. E depois sentei para descansar. Então eu estou somando ações, né? E eu posso viajar aí, ó, para o mundo dos impossíveis, né? Não há fim. De qualquer forma, garanta-se sempre na compreensão. Garanta-se sempre no entendimento. A memória é importante, aquela realmente que vai fazer diferença. Essa memória você vai conquistando com a prática dos exercícios da banca que você vai submeter-se. Então, se você precisa fazer uma prova organizada pela FGV, é a prática das questões elaboradas pela FGV que vai dizer para você, meu aluno, cuidado com essa conjunção, cuidado com a classificação, porque elas estão caindo muito, elas estão caindo muito. E aí você fica com puro suco da laranja. Não gasta seu tempo decorando, por exemplo, conectores que nunca vão cair porque não são prioridade da FGV. Vamos nós? Ok! Vamos conversar agora sobre a oração coordenada adversativa. Ela é conhecida de muitos, mas nem sempre bem classificada, né? Nós sabemos que a adversativa, ela vem de adversidade. Então, as orações coordenadas sindéticas adversativas são aquelas que transmitem uma ideia de oposição ou contraste. Eu vou ampliar. Não só oposição, não só contraste. Você observa aí no concurso público várias novas relações sendo estabelecidas para esse pacote. Oposição, frustração, indignação, contraste. Então, fique atento para você não confundir uma coordenada sindética adversativa com aditiva. Basta você primeiro falar para você mesmo: sou perito em coordenada sindética aditiva. Lá eu sei que tem de ocorrer soma de ação ou de inação. Adversidade, para ajudar na memória, eu vou lembrar em algo que foge padrão, né? Algo que não está lógico, algo que fugiu da normalidade. Agora, esse fugir da normalidade, fugir da lógica, pode ser representada, essa falta de lógica, por uma oposição, por uma frustração, uma indignação, um contraste. Legal? Vamos que vamos. É muito importante conhecer as palavras, o significado das palavras. Os conectivos que coordenam as orações adversativas são e, mais, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda, assim, senão junto, hein? E etc. Foi de propósito que eu coloquei o e aqui. Você que pensava que o e só poderia ser conector aditivo, você precisa expandir seus estudos. Precisa expandir.
Não é o conector em si, é a relação que vai dizer se esse E está aditivo ou se esse E está adversativo. O que você não pode chegar aqui sem saber o significado de adversidade, né? Então, se eu falo, Paula foi à praia e Laura foi ao cinema, esse E está auxiliando na soma. Eu estou somando duas orações autônomas semântica e sintaticamente. Beleza? Agora, se eu falo, Paula estudou muito e foi reprovada. Eu usei o E. Só que desta vez a informação foi frustrante. Porque o que você espera de uma aluna que estudou muito, você acompanhou, você constatou, você viu, você espera aprovação. Só que ela passou? Não, ela foi reprovada. Isto é adverso. Então, eu prefiro que você ganhe o campo semântico, mapeie a relação, o conector vai aparecer e você não vai se trair. Neste momento, esse E é uma conjunção adversativa e há complicações, porque sendo uma conjunção adversativa, a vírgula antes desse E é uma vírgula obrigatória. Ficou claro? Daqui a pouquinho haverá aula de pontuação, aula importantíssima, tratando-se de concurso elaborado pela minha amada, respeitada FGV. Vamos voltar, porque eu quero colocar em tela os exemplos. Primeiro exemplo. Vamos para o primeiro exemplo. Eles queriam sair, porém estava chovendo. Eles queriam sair, porém estava chovendo. Todos concordam que neste momento não há nenhuma oposição? Só para que vocês fiquem tranquilos, né? Que aquilo que vocês acham que é único pode não ser do bem-querer de quem organiza a prova. É muito, muito recorrente. Eu perguntaram a um candidato, né, um aluno, qual é a principal informação que ele possui sobre uma oração adversativa, ele rapidamente responde: oposição, professora. Se ele ficar com esse pensamento e ir para uma prova da FGV, ele pode não encontrar essa adversativa que ele acha que é única, né? Repare que eles queriam sair, porém estava chovendo. O que ocorre aqui, na verdade, é uma frustração. Caramba, eu queria tanto ir à praia, mas, cara, tá chovendo. Frustrante. Não é indignação, não é contraste, não é oposição, nada, é uma frustração. E isso é campo adverso também. Preste atenção no nosso próximo exemplo. O que nós temos aqui, professora? Seu mal feito, no entanto, deixou todos desanimados. E aí, no entanto, então, seu mal feito, está errado aqui. Possivelmente aqui vai haver uma correção, tá? No entanto, deixou todos desanimados. É como se a pessoa tivesse feito alguma coisa aparentemente legal, mas houve uma frustração, porque alguém ficou desanimado. As pessoas ficaram desanimadas. Próximo exemplo. Trabalha, mas nunca ganha dinheiro. Qual é a lógica disso, gente? Reparem que nas três situações a lógica se ausenta, né? Você busca algo lógico e é surpreendido. Pô, trabalha, mas nunca ganha dinheiro. Aí eu sei perfeitamente que meu aluno está pensando assim: uai, professora, mas e a vida do brasileiro? Olha o aluno misturando gramática com realidade, que é outro problema que nós, da área de português, nós vivemos, né? O aluno vai discutir comigo: professora, trabalha, mas nunca tem dinheiro. O que é de diverso nisso? Na verdade, isso aí já é o esperado. Meu aluno, não misture realidade com gramática. Vamos partir de um princípio lógico. Se você trabalha, é porque você vai ter dinheiro. E se você vai ter dinheiro, você vai estar feliz, beleza? Só que não. Nesse período, o que aconteceu? Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Ele ganha dinheiro e ele joga dinheiro fora. Ele ganha dinheiro e ele gasta dinheiro. Ok? Isto é campo adverso. Preste atenção, porque quando isto cair em prova, isso vai cair misturado. Não vai cair assim, politicamente correto. Misturado com o quê, professora? Com outros pacotes oracionais. Por exemplo, este aqui que está em tela, a oração coordenada sindética adversativa, esta possui uma inimiga no mercado.
que é a oração subordinada adverbial concessiva. Eu costumo dizer que elas são primas, porque a concessiva também é incoerente. Só que ela é incoerente lá no mundo subordinado. E a adversativa é incoerente aqui no mundo coordenado. Por isso que também é muito importante você saber a diferença entre coordenação e subordinação. Mas isto é papo lá para frente. Vamos falar agora de um outro pacote, as orações coordenadas alternativas. E o que elas fazem, professora? São aquelas que enfatizam uma escolha dentre as opções existentes. E quais são os principais síndetos? Ou, ora, quer, seja, mas a principal conjunção é o ou. Então, o que nós temos de especial aqui é entendermos que esta classificação, no comum, ela dobra a conjunção ora, ou, quer, mas pode aparecer também com simplesmente um vocábulo, o ou. Outra observação. Você não vai confundir a alternativa com a aditiva, porque na aditiva você leva tudo, mas aqui você vai ter que fazer uma escolha. Ou você estuda, ou você trabalha. Ah, eu vou fazer as duas. Não. Ou você viaja, ou você guarda dinheiro. Ah, eu vou fazer as duas. Impossível. Então, o que eu quero que você entenda é que a alternância é o direito à escolha. E com isso, você já vai fazer muito por você. Continuando. Exemplo. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. Fale agora ou cale-se para sempre. Vou falar com ele, quer você queira, quer não. Ok? Então, você não poderá fazer as duas coisas. É alternância. Vai acontecer uma coisa ou outra. Com isso, você elimina qualquer possibilidade de confusão com a aditiva. Porque com a adversativa não há como confundir. Tudo que está dito está pertinente, está coerente. É a diversidade que quebra um pouco a lógica. Ok, agora chega a nossa amada, querida, coordenada explicativa. Cai em concurso? Muito. Ela é preocupante? Sim. Há algum perigo no mundo das orações? Existe. A explicativa, a oração coordenada sindética explicativa, ela é confrontada com a oração subordinada adverbial causal. Então, dobre as atenções quando nós chegarmos lá nas adverbiais e depois estabeleça essas conexões. Na hora da prática, eu vou trazer exercícios, você verá como essas duas geram confusões. Da mesma forma que a diversidade briga com a concessiva, a explicativa briga com a causal. Vamos nós? Ok, Cláudia, um conceito para que eu possa memorizar ou entender, né? As orações coordenadas sindéticas explicativas expressam uma explicação sobre algo que foi referido anteriormente. Então, meu aluno, eu só posso explicar algo que já apareceu. Siga esta ordem. Eu só posso explicar algo que já foi comunicado. Ok, principais conectivos. Isto é, ou seja, a saber, na verdade, porque junto. Cuidado com esse porquê. Que, pois. Repare que esse que é outra palavra camaleão que merece atenção triplicada. E olha o pois aí, que é uma das preferidas, né? Conjunção assim amadíssima no mundo do concurso público. Exemplo, professora, já chegou. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Pense comigo. Eu chego agora, nesta aula, e falo para você. Meu aluno, descemos do carro. Primeiro que você não vai entender essa oração solta. E ela está solta mesmo. Você está buscando lógica no que eu falei. Eu sou obrigada a completar para transformar isso em período. Mas você vai querer uma explicação. Vocês desceram do carro? Por quê, professora? Ah, porque o trânsito estava parado. O que eu fiz? Eu adicionei
Eu criei algum texto absurdo, há uma diversidade aqui? Eu dei direito à escolha a você? Então não há alternância. Perfeito. O que ocorreu, na verdade, uma justificativa, uma explicação para a minha informação inicial. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Segundo exemplo, ela não atendeu o telefone, ou seja, ela não quer saber de nós. Você percebeu? Eu estou explicando o que eu disse antes. Ela não atende o telefone porque não quer saber de nós. É esta, na verdade, a solução fim. Observe também que a explicativa ela ocorre depois de imperativos, tá? Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Mais uma vez, eu estou explicando, justificando a minha fala inicial. Ela não sabe da novidade. Ok, Cláudia, mas por que você acha que ela não sabe? Olha aí, agora eu vou explicar. Porque ela não disse nada. Você percebeu? Agora, vale anotar. Quando os exercícios chegarem, eu vou bater nessa tecla do imperativo. Você já pode anotar. Apareceu verbo no imperativo, apareceu explicação. Saia de sala, pois quero dormir. Saia de casa, pois quero arrumar o ambiente. Então, apareceu o imperativo, independente de ser imperativo afirmativo ou negativo, o que ocorre depois é uma explicação. Basta você raciocinar. O que deve ocorrer depois de uma ordem? Toda ordem deve ser explicada, senão vira autoritarismo. Toda ordem deve ser justificada. Feito? Ok, com isto, nós chegamos à última classificação das orações coordenadas sindéticas, que é a conclusiva. As orações coordenadas sindéticas conclusivas são aquelas que expressam conclusões. Ok, fiquei na mesma. Vamos melhorar. Conclusão está verdadeiramente por uma linha lógica de pensamento. Principais conjunções: logo, portanto, por fim, por conseguinte, pois, então, consequentemente. Vamos para nosso primeiro exemplo. São adolescentes, logo irão namorar. O que você percebeu? Quando eu escrevi logo vão namorar, eu estou explicando a informação anterior ou eu estou concluindo o que foi dito antes? São adolescentes, logo irão namorar. Vocês perceberam que eu estou concluindo, eu estou fechando, porque a conclusão é um fechamento de raciocínio. Eu não estou explicando nada. São adolescentes, seria explicação se agora eu justificasse. São adolescentes, porque isso, pois isso. Não. Eu estou concluindo que por eles serem adolescentes, o que é natural? Namorar. Cuidado com esse raciocínio conclusivo e não confundir isto com explicação. Para isso ficar mais claro, eu quero que você pense numa redação dissertativa. Vamos relembrar um pouquinho sobre redação dissertativa? Um dia, um grande filósofo chamado Aristóteles, ele dividiu um texto em partes funcionais. Aristóteles dividiu um texto em introdução, desenvolvimento e conclusão. E até hoje é esse o padrão das nossas aulas. Introdução é o local onde você apresenta o assunto e as armas que você utilizará, ok? Desenvolvimento é onde a magia acontece, o show acontece, tratando-se de dissertação, é onde ocorre a fundamentação verdadeiramente. É a alma da dissertação. Lá na conclusão, no último parágrafo, o que se espera? O fechamento. Conclusão chama-se exatamente isso, o fechamento. Então, na conclusão, o que nós devemos fazer? Ratificar, confirmar lá o assunto, quando muito apresentar uma proposta de solução, mas jamais trazer um assunto novo. Se eu coloco alguma informação nova, se eu adiciono alguma informação nova na conclusão, eu reinauguro. Eu tenho de fundamentar o que eu coloquei de novo ali. Então, conclusão é o local para fechamento de raciocínio.
Da mesma forma, uma oração conclusiva. Uma oração conclusiva, ela fecha o raciocínio. E eu só posso fechar um raciocínio esse que já foi inaugurado. Penso, logo existo. Eu concluí. Penso é informação. Logo existo é a conclusão. Estou com fome, logo como. Estou com sono, logo durmo. Eu não estou explicando, eu estou fechando o raciocínio. Baseado em lógica, está aí outro ingrediente poderoso. A conclusiva, ela é inimiga da adversativa. A adversativa trabalha com o imponderável, com o incongruente, com o ilógico. A conclusiva não abre mão da logicidade. Ficou claro isto? Ok, vamos para mais um exemplo. Cheguei atrasada, portanto, terei que aguardar. Pergunto, qual é a lógica? Se você chegou atrasada, você perdeu sua vaga na consulta com a médica, você vai passar à frente das pessoas que estão ali há horas esperando? Não, minha amiga. Seja lógica. Se você chegou atrasada, você vai para o fim da fila e você vai esperar o seu tempo agora. Estou colocando isso aí em um quadro que isso proceda, né? Um quadro que isso aí faça sentido, porque é sempre o sentido que vai falar se aquilo é coerente ou não. Então, mais uma vez, eu estou concluindo que por eu chegar atrasada, eu vou ter que esperar, aguardar mais tempo. Ok, vamos para mais um exemplo. Tirou o bolo do forno agora mesmo. Então, não o pode comer já. Tirou o bolo do forno agora mesmo. Então, não o pode comer já. Que conclusão é esta, Cláudia? Uma conclusão baseada no contexto. Se o bolo acabou de sair do forno, esse bolo está muito quente. Você não pode comer esse bolo agora, precisa dar um tempo. Você percebe que eu não estou explicando, eu estou chegando a uma conclusão, eu estou fechando um raciocínio e sempre baseado em lógica. Você percebeu? Se você acompanhou todo o campo semântico dessas 5 classificações, você constatou que uma não parece com a outra. Não dá para confundir uma aditiva com uma adversativa, com uma alternativa, com uma conclusiva ou com uma explicativa. Logo, as classificações das orações coordenadas são classificações muito tranquilas. Agora, no mundo dos estudos oracionais, essas orações elas terão inimigos, não dentro da própria tribo, em tribos de fora. Como eu já falei, a adversativa vai brigar com a concessiva. A explicativa vai brigar com a causal, assim como a conclusiva vai brigar com a consecutiva. A alternativa não briga com ninguém, a aditiva também não costuma brigar com ninguém. De qualquer forma, se você entender o princípio, você vai acertar essa questão, porque esse conteúdo é um conteúdo 100% hermenêutico. E aí é a praia da nossa banca. E o pensamento que abriu o nosso encontro é um pensamento que diz o seguinte: nenhum obstáculo é tão grande se a tua vontade de vencer for maior. E eu tenho certeza que a sua vontade de vencer, ela é imensa. Por isso que você está aqui. Nós chegamos onde chegamos porque você existe, porque você se comprometeu com o projeto. E eu espero que você me acompanhe até o fechamento do edital. A boa notícia está muito perto. Está perto demais. Quando eu olho para trás e vejo o que já foi feito, meu Deus, é aquele raciocínio, né? Missão dada, missão cumprida. Eu só vou descansar quando eu gravar esse edital todo, porque promessa é promessa, gente. Palavra para mim vale mais que dinheiro. Então eu prometi e eu estou correndo para entregar esse edital para vocês antes, mas bem antes da prova. Hoje, você já sabe, né? Nós estamos aqui véspera do Réveillon, praticamente. Então, hoje quinta, amanhã sexta, sexta para sábado, Réveillon. Você sabe o que eu vou fazer nessas datas, né? Eu vou estar gravando aulas para vocês. É só acompanhar, que eu vou estar postando no YouTube todos os dias. Entrará uma aula às 9 da manhã e uma aula às 18. Se você não quiser assistir essas aulas nesse período, tá tudo bem, mas eu vou trabalhar até entregar o edital todo. Se você está chegando agora nesse canal, não deixa de se inscrever. E se fez sentido para você esse encontro, dá um like. Vai ser bom para você, vai ser bom para mim. Encontro você daqui a pouquinho para mais bate-papo.
E o assunto? Orações, com certeza. Fui!